Berço de Luz. Eliane Macarini pelo Espírito Vinícius, Pedro de Camargo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quinta parte. Tornei-me amigo deles. A bondade e o perdão me incentivaram a lutar para ser melhor em cada uma das encarnações que vivi. Muitos de nossos companheiros de trabalho espírita compartilharam comigo essas experiências. Quanto ao meu relacionamento com Thalita, encontramo-nos algumas vezes como encarnados. Numa dessas oportunidades, o medo de perdê-la de novo desequilibrou-me e eu acabei por culpá-la de coisas horríveis e que não condiziam com a verdade. Tinha verdadeiro pavor de ser traído. E nessa mesma encarnação, por diversas vezes, senti esse medo. Alcoolizado, deixei-me levar por esse descontrole, ofendi e maltratei a pessoa que mais amo no mundo, contou Rubens. Mas foi isso que fez com que tomasse a decisão de não mais consumir alcoólicos, não foi? Perguntei a ele. Foi sim, e mais uma vez fui ajudado por meus amigos, que me aconselharam e incentivaram a modificar o que me fazia sofrer. Compromete-me com Thalita e nunca mais bebi nada que contivesse álcool. Consegui vencer um vício e entender o mal que fazia a mim mesmo e a minha família. Dessa vez fiz escolhas melhores, falou Rubens. Nascer em uma família espírita ajudou bastante, não foi? Perguntou Inek. Ajudou sim. Procurei entender o que é ser espírita. Não apenas estudar a doutrina espírita, mas aplicá-la em minha vida. Procurei ser paciente com as pessoas e dividir o que tanto bem me fazia. Embora em muitas circunstâncias a crítica agressiva tenha sido desculpa para meus próprios erros. Hoje eu sei que, apesar de algumas pessoas de meu convívio não terem sido o que eu esperava, elas foram o melhor que conseguiram. Essa compreensão eu devo muito a Sandra, que sempre conversou comigo, questionando as minhas certezas e demonstrando de diversas maneiras que as respostas poderiam ser outras e não aquelas que me faziam sofrer, comentou Rubens. Sandra faz parte de seu passado há muito tempo, não é mesmo? Perguntou Vinícius. Faz sim, respondeu Rubens sorrindo e continuando, eu confio muito nela, sei do amor que tem por mim e minha família. Ela puxou minha orelha diversas vezes, mas sempre aceitei com naturalidade, o que me fez pensar no assunto. Era tão natural contar coisas a ela, coisas que não conversávamos com mais ninguém. Até que cheguei à conclusão de que era um presente de Deus em nossa vida, assim como ela fala de nós na vida dela. Deixei de questionar as razões e passei a confiar em minha intuição. Há muito tempo aceito esse relacionamento como algo natural e saudável em nossa vida, e tenho boas lembranças disso. Um dia saberei das experiências que vivemos juntos e que nos levaram a esse ponto de amor e confiança recíprocos. De tudo o que você se recordou até agora, o que pode levar à explicação do que está vivendo hoje? Questionou Inek. Acho que em termos profissionais acabei cursando biomedicina para fazer um bom uso desse conhecimento, mas também sei que desisti com muita facilidade de atuar na área da saúde em busca de respostas para doenças e curas, assim ajudando a humanidade. Sei também que na parte de relacionamentos consegui vencer muitas limitações. Espero ter feito algo de bom, para que as pessoas tenham boas lembranças de mim, porque eu levo comigo muitas recordações incríveis, e é isso que vai me fortalecer nesses momentos, falou Rubens. E quanto à sua família de origem? Perguntou Camilo. Sinto que poderia ter sido mais compreensivo, paciente e próximo deles, hoje consigo entender muitas coisas que me deixavam em dúvida. Se tivesse conseguido ter noção da oportunidade que tive de estar ao lado deles, teria me portado de maneira diferente. Quero que meus pais tenham certeza de meu amor e admiração, pois eles me deram a oportunidade de viver essa vida maravilhosa, e as conquistas que consegui devo partilhá-las com eles. Não posso esquecer também que, ao me ligar a Thalita, ganhei uma nova família, com pai, mãe e irmão. Esse é um novo presente de Deus. Quanto pude desfrutar em amor durante essa encarnação. Não consigo enxergar nada que possa reclamar ou renegar. Nesse instante, Rubens cambaleou e, assustado, nos disse, estou me sentindo muito mal. Tomado de intensa emoção, voltou ao corpo material, que sofria grave crise convulsiva.
A hemorragia debilitava mais e mais o corpo já tão fragilizado. Acercamo-nos do querido amigo e o auxiliamos a desvincular-se, ainda parcialmente, da matéria. O perispírito foi colocado em uma maca do plano invisível e deslocado para uma sala adequada para esse auxílio. Enquanto tomávamos essas providências, os médicos do plano terreno atendiam às necessidades do corpo material. Precisávamos ainda de mais algumas horas, assim, os mais próximos aceitariam com mais equilíbrio a necessidade de o amigo partir. Reunimo-nos para uma prece intercessória e de gratidão ao Pai pelos momentos que vivíamos ao lado daquelas pessoas tão especiais para nosso coração. Após alguns momentos de reflexão e oração, ficamos em silêncio, cada qual imerso em seus pensamentos. Apesar de saber que a vida é eterna, sentia-me triste vendo o amigo desencarnar por conta dos resquícios de um passado recente. Maurício falou: "Estou sentindo muita tristeza. Sei do sofrimento que vem da separação dos nossos entes queridos, mas neste caso ainda há um item a mais, a ligação feliz entre o casal e o prazer que eles sentem na companhia um do outro. Fico aqui pensando como será essa separação, como conseguirão encontrar motivos para sentir prazer nos dias que vão se seguir. Realmente há uma afinidade profunda de sentimentos e pensamentos, mas também a compreensão sobre a questão da vida eterna. Acredito que saberão administrar a ansiedade que virá com a ausência material, o entendimento de que ambos são espíritos e podem se encontrar, de acordo com o equilíbrio demonstrado após a separação, será bálsamo consolador para ambos. Meu jovem amigo, essa obra também contribuirá para o entendimento de ambos acerca dos compromissos assumidos. Confesso que os mesmos sentimentos experimentados por você também estou tentando racionalizar, para que não acabem criando vida própria e tornando-se mais um motivo de sofrimento, respondi bastante reflexivo. Você tem razão. Ainda sinto que o velho Maurício domina este novo, tão inseguro e ignorante. Quanto ao caso de Rachel, como está evoluindo? Perguntou Maurício. Conversei com o Fábio sobre o assunto e ele me tranquilizou. Parece que teremos alguns dias mais sossegados. Cipriano está se movimentando em outras comunidades reencarnacionistas do submundo espiritual, enquanto isso a família de Rachel terá alguns momentos de paz, informei. Deus nos beneficia mais uma vez com seu amor, teremos tempo suficiente para auxiliar Rubens e seus familiares, depois estaremos à disposição de Fábio, comentou Maurício demonstrando emoção. Abracei o jovem que observava, dia a dia, modificar sua maneira de enxergar o mundo, a ponto de perceber, mesmo em momentos dolorosos, a benemerência de nosso Pai a nos acudir nos momentos de mais necessidade. Agradecido por esses instantes de aprendizado, elevei meu pensamento em harmonia com a própria natureza de todos nós e recitei, cantarolando, belíssimo poema de agradecimento por estar vivenciando essas maravilhas da vida. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperanças nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. É agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida. Fernando Pessoa. Capítulo 21. Momentos difíceis. 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Em o que chamais sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra, durante o sono, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Como, porém, o corpo é uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, porque este não as percebeu pelos órgãos do corpo. A noite caminhava e tudo parecia se arrastar vagarosamente. Fechei os olhos e pedi ao Pai por meus amigos, ainda presos à matéria densa, impedidos por seus próprios compromissos de enxergar um pouco as razões que levavam ao desenlace doloroso de Rubens. Acompanhava o amigo parcialmente desligado da matéria, sentindo certo torpor pela iminente partida, mas ainda disposto a auxiliar os que permaneciam na matéria, com a intenção de minimizar o sofrimento futuro. Mansamente, entramos em um quarto, onde Thalita e Gustavo, adormecidos e de mãos dadas, demonstravam no semblante carregado o sofrimento que experimentavam. Inácio se aproximou e chamou a moça mansamente.
Talita, abra os olhos, estamos aqui com vocês. A moça, bastante emocionada, abriu os olhos e falou emocionada, eu sabia que vocês viriam. Exclamou, levantando-se do leito e abraçando Rubens, chorando mansamente. Ficamos quietos, orando e pedindo ao Pai o fortalecimento para ambos nessa separação temporária, mas inevitável. Rubens afagava os cabelos da esposa e dizia baixinho: Calma, Talita, calma. Eu sei que é difícil, mas nós vamos conseguir voltar a viver com esperanças no futuro. Como vou fazer sem você? Não consigo pensar nisso. Não pense, lembre-se do que Sandra lhe falou, viva um dia de cada vez. Eu quero entender o que está acontecendo para poder suportar. Você pode me dizer? Estamos vivendo o que escolhemos para essa experiência, e também nos saindo melhores do que antes. Então, não desista nunca, eu quero que você tenha uma vida produtiva. Sem culpas e sem remorsos. Apenas viva como tem de viver. Eu não consigo imaginar nenhum dia sem você, como farei isso a vida inteira. Vou me esforçar para estar bem logo e poder visitá-los, mas estou partindo, terminei esta encarnação, você continua e precisa aceitar, senão corremos o risco de transformar um relacionamento saudável em algo doente e obsessivo. E, se isso acontecer, você não conseguirá enxergar o necessário e a continuidade de sua vida como encarnada. Você ainda tem muito a fazer. Eu sei, mas ainda não consigo ver como vou fazer tudo isso que me pede. Você é bastante forte, nossa vida foi maravilhosa, eu não mudaria nada, mas ela está terminando. Devemos continuar juntos em pensamento, como deve ser de hoje em diante. Precisamos nos libertar da necessidade da presença física, senão corremos o risco de nos tornarmos amargos e sem esperança. O que você quis me dizer naquele dia que tentou escrever? Deixei uma carta para você com Camilo, na hora certa ela chegará às suas mãos. Pela Sandra. E por quem mais poderia ser? Espero um dia ter condições de escrever um livro que contará minhas experiências. A Priscila sabe disso, ela contou para a Sandra ontem. Quantos bons amigos fizemos em pouco tempo. Eles serão a sua fortaleza. Agora vou acordar Gustavo, ontem prometi a ele ensiná-lo a dirigir, falou Rubens sorrindo. E se eu não conseguir lembrar de nossa conversa? Perguntou Talita voltando a chorar. Rubens ergueu seu rosto com as mãos e, delicadamente, beijou-a nos lábios, dizendo amorosamente: Você lembrará na hora certa e terá a certeza de que a vida não acaba nunca. Além do mais, temos a Sandra para transmitir os recados, respondeu sorrindo. Talita o abraçou apertado e mansamente aceitou nossa sugestão de adormecer. Auxiliamos a nossa querida amiga a voltar à estreiteza da matéria bendita. Rubens pegou o filho no colo e o convidou a imaginar a brincadeira proposta no dia anterior. A mente cria e molda a realidade de acordo com nossa necessidade. Em segundos, observávamos pai e filho brincando e rindo alegremente. Infelizmente, o tempo se esgotava e precisávamos voltar ao hospital. Toquei amorosamente o ombro de nosso amigo, e ele, com os olhos umedecidos, abraçou o filho e disse emocionado: O papai precisa ir. Eu quero que você saiba que amo muito você e sempre que puder estarei ao seu lado. Você não vai mais me ver em nossa casa. Vou morar com o Papai do Céu e sentirei muitas saudades de você. Você entende, meu filho? Gustavo acariciou o rosto do pai, e os olhos, ganhando uma lucidez maior, expressaram suas emoções. Sim, lembro-me de que combinamos isso, e sei que vai estar comigo e com minha mãe sempre. Não vou falhar em nosso compromisso. Dizendo isso, adormeceu tranquilamente nos braços de Rubens, que nos olhou e, chorando mansamente, disse: É a última vez que coloco meu filho para dormir. Emocionados, apoiamos nosso amigo, que, trôpego pelas fortes emoções, preparava-se para deixar a matéria densa e voltar ao mundo dos espíritos. No hospital, a equipe médica terrena, mais uma vez, doava carinho e atendimento ao doente. Consternados, eles percebiam que seus esforços eram em vão.
O médico, um amigo que o acompanhava desde o início desse período doloroso, saiu da grande sala cabisbaixo e triste. Precisava informar a família sobre a gravidade do estado de saúde de Rubens e alertá-los sobre o iminente desencarne. Eram 6h30 de um novo dia. Thalita, informada pelo médico sobre o estado de saúde de Rubens, telefonou para Sandra, que prontamente se propôs a encontrá-la no hospital. Olhava à minha volta e via os amigos encarnados e desencarnados chegando. Sentia que aquele seria um longo e doloroso dia em nossa vida eterna. Uma lembrança que nos seguiria por um bom tempo. Refletia havia dias sobre os últimos acontecimentos e sobre como nossos pensamentos e sentimentos ainda se mostravam conflitantes com aquilo que aprendíamos com a doutrina espírita. As informações que recebíamos e vivenciávamos deveriam trazer-nos mais resignação, mais compreensão e menos sofrimento, mas ali estávamos, sofrendo pela partida do amigo e por ele estar naquela cama, definhando dia a dia. Percebia que os momentos dedicados à oração também geravam grande conflito emocional entre o grupo, ao mesmo tempo em que oravam pelo melhor, inconscientemente esperavam por um milagre. Inek tocou meu braço com suavidade e disse tristemente: "Ah, meu amigo, como é difícil mudarmos hábitos mentais e emocionais. O que vivemos hoje já é um caminho em direção à evolução inteligente de nossa vida. Apenas controlemos o nosso sentir para que o amigo não sinta esse desequilíbrio de maneira intensa." "Ele sente o que sentimos?" questionei com lágrimas nos olhos. "Sim, mas ainda assim nossa prece é de amor. Ainda não estamos preparados o suficiente para ter uma reação altruística como deveríamos", explicou Inek. "É doloroso", comentou Maurício. No estágio de evolução em que Rubens está, ele entende essa demonstração ainda ambígua, entre a razão e a emoção, como uma homenagem de seus amores. Afinal, o esforço que fazem mentalmente para controlar a emoção é por ele, que os conhece e sabe do grande sentimento que nutrem em relação à sua pessoa. A prece amorosa transforma a dor em aceitação, falou Inek. "Meu Deus, quanto ainda tenho a aprender por essa vida afora." "E Sandra, como está se comportando?" questionou Maurício. "Ela está ali no canto, sozinha, em desdobramento junto à cabeceira de Rubens." "Vamos até lá", convidei os amigos. Sandra conversava com Rubens, que, bastante debilitado, olhava-a com carinho. "Ainda agora não consigo ver você partindo, meu filho", afirmou Sandra. "Eu sei, eu não sinto que estou morrendo, pois a morte não existe. Eu sei que após a morte de meu corpo físico estarei mais vivo do que antes." "Acredito que é isso que você vê e sente", respondeu Rubens. "Você precisa de algo?", inquiriu Sandra. "Que você renove o compromisso de olhar por Thalita e Gustavo. Eu confio em você e ela também", solicitou Rubens. "Você sabe que eu farei isso com muito carinho. Vocês são filhos de meu coração. Aliás, neste momento, percebo que conquistaram uma porção de pais, mães, irmãos etc., falou Sandra sorrindo. "É verdade, o apoio que estão nos dando só pode ser produto de amor verdadeiro. Nem vou citar nomes porque posso ser injusto e esquecer alguém. Só posso dizer que sem vocês estaríamos perdidos com tudo o que está acontecendo", redarguiu Rubens. "Preciso ir, estão me chamando. Já volto", comunicou Sandra. Sandra retornou e percebeu que a mãe de Rubens a chamava pedindo ajuda. O pai de Rubens, após se aproximar deles, viu que ela o olhava com carinho e mentalmente o confortava naquele momento doloroso, afirmando que estaria ao lado dele naquele recomeço. Amorosa, acariciou seus cabelos e disse mansamente: "Meu filho, tenha fé e ore por todos." Sandra ficou emocionada. Rubens abriu os olhos e também emocionado afirmou: "Era minha mãe, tive uma impressão muito forte de que era ela." Sandra apenas faz um gesto afirmativo com a cabeça, fechou os olhos e convidou o amigo para uma prece de agradecimento pelo auxílio recebido. Mais uma vez, o grupo de amigos se reuniu para alguns minutos de prece. A exemplo das outras oportunidades que presenciamos e a somatória da boa vontade e do amor em auxiliar um amigo querido, emanou adorável energia que produziu um efeito luminoso admirável de se ver.
Voltamos para perto de Rubens, que se encontrava sentado à esquerda da cama hospitalar, onde jazia seu corpo a cada instante mais debilitado. Ele apenas nos olhou, demonstrando o cansaço que sentia. Fechou os olhos e grossas lágrimas escorreram no rosto de beleza angelical. Apenas ficamos ali ao lado do amigo, orando e mentalizando um futuro de felicidade. O médico, pressentindo sua partida, resolveu liberar a visitação. Dessa maneira, amigos e familiares foram avisados de que em poucos minutos poderiam subir para ficar ao lado dele. Thalita olhou para Sandra e ela, consternada, apenas fez um sinal afirmativo com a cabeça e disse com lágrimas nos olhos: "Vou avisar os que ainda não chegaram. Não se preocupe, enquanto isso ficaremos em oração." Todos se dirigiram para a já tão familiar varanda do hospital e, de olhos fechados e coração dolorido, iniciaram novamente as preces de amor e amizade verdadeiros. Rubens, pressentindo a amável reunião, solicitou-nos estar presente. Auxiliado por Camilo, que não mais se ausentou, foi colocado no centro do círculo amoroso. Levantou o rosto e olhou cada uma daquelas pessoas que ali estavam orando por ele, gravando cada gesto, cada sentimento como o tesouro mais precioso que poderia receber e levar na nova jornada a ser iniciada em breve. Seus olhos expressivos demonstravam a alegria de estar mais uma vez entre eles, os seus amigos especiais. Ao término da prece, com grande esforço, levantou-se da poltrona e foi de um em um, agradecendo e beijando a testa deles. Olhou para a mãe, ajoelhou-se a seus pés, beijou suas mãos e agradeceu a oportunidade da vida, falando de seu amor e admiração por sua persistência em manter a família unida, sublimando, não raras vezes, suas próprias necessidades e seus desejos. Levantou-se e parou ao lado do pai, acariciou seus cabelos, beijou suas mãos e também, amoroso, agradeceu a vida que desfrutou nesta oportunidade, falando de seu amor e amizade, afirmando emocionado o seu entendimento da maneira com que manifestava por sua vez os seus sentimentos. Sentou-se na poltrona e adormeceu imediatamente, vencido pelo cansaço. Voltamos ao cubículo que o agasalhava na grande sala da unidade de terapia intensiva. O tempo passava rápido e nosso amigo mais e mais se aproximava do momento derradeiro. Amigos socorristas já se encontravam prontos a terminar o desligamento dos últimos pontos vitais. Ao lado de Rubens, sua esposa, seus irmãos e seus amigos, todos oravam para que ele tivesse um momento de paz e tranquilidade, para que os trabalhadores do Senhor o auxiliassem. Inek se aproximou de Rubens e disse: "Você precisa partir, é hora de despedir-se de sua família e amigos. Venha, eu o auxilio." Rubens levantou-se amparado por Inek e Camilo e aproximou-se de Thalita. Abraçou-a com muito amor e dor no coração pela saudade que já sentia. Com carinho, falou: "Eu a amo, eu a amo, eu a amo." Thalita sentiu e viu a aproximação do marido e, de olhos fechados, respondeu mentalmente: "Eu o amo, eu o amo, eu o amo." Olhando para Sandra, ele pediu: "Diga a ela que a carta está pronta e será entregue no dia certo, com meu amor." Sandra acenou afirmativamente e o incentivou a partir. "Vá com Deus, vá em paz, tudo ficará bem, tenha certeza disso." Olhando para o amigo que tanto o assistira nos momentos de aflição, sorriu debilmente e disse: "Valeu, compadre." Voltou a se sentar na poltrona, que aos poucos adquiriu a aparência de uma maca, e foi levado para o início de uma nova vida. O médico amigo solicitou que ficassem apenas os familiares a partir daquele momento. Eram precisamente 18 horas do dia 13 de abril de 2011. Às 21 horas, Thalita voltou à recepção do hospital, olhou para Sandra e disse: "Terminou. Eu sei, ele está bem. Eu sei que sim, ele foi embora há 3 horas, não é?" "É sim. Agora precisamos nos reunir mais uma vez e agradecer a Deus por sua bondade. Vamos fazer uma prece final." Os amigos, pela última vez, reuniram-se em benefício do amor. No fim da prece, várias daquelas pessoas pediram a palavra, sempre com a intenção de agradecer e louvar ao Pai de amor e bênçãos.
As horas que se seguiram foram de muita emoção. Durante o velório, muitas pessoas se despediram do amigo querido, sempre consternadas com os últimos acontecimentos, mas também rememorando a bondade e o exemplo que sempre foi a presença de Rubens na vida delas. O corpo foi enterrado e a pequena multidão que havia se mobilizado separou-se, cada qual voltando às atividades normais de seus dias como encarnados, assim como Rubens teria de se readaptar ao plano dos espíritos e continuar sua caminhada evolutiva. Ficamos ali, no jardim do cemitério Bom Pastor, na cidade de Ribeirão Preto, desfrutando o fim da tarde e absorvendo os últimos raios de sol, encantados com a algazarra da passarinhada. Ana levantou-se do banco em que estava sentada e, erguendo as mãos aos céus em sinal de agradecimento, orou a oração que nosso Mestre Jesus nos ensinou, em um canto alegre e vigoroso. Admirados e animados com sua iniciativa, seguimos seu exemplo e juntamos nossa voz à doce melodia. Ao olharmos à nossa volta, percebemos inúmeros espíritos que foram atraídos pelo canto singular. A ocasião foi aproveitada para socorrer os que ainda sofriam nas trevas de sua própria mente. Alegres, voltamos ao trabalho redentor e de amor ao nosso próximo. Lembrei-me do semblante de Rubens ao afastar-se do corpo material. Era um sorriso triste, mas confiante no futuro, e logo imaginei que em breve estaria compartilhando conosco esses momentos divinos, então, voltei a sorrir. Capítulo 22. Questionamentos sobre a vida. 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre, quanto mais fraco for o corpo. É assim que o cochilar, ou um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sonho. Sentados no mirante da casa espírita, que nos abrigava na cidade do Rio de Janeiro, trocávamos algumas ideias a respeito do atendimento que estávamos fazendo. Ontem, durante a palestra para a qual fomos convidados, a respeito de gravidez na adolescência, fiquei consternado com os resultados apresentados, falei com tristeza transparecendo em minha voz. Realmente, podemos considerar um problema sério, pois ela traz consequências graves, uma vez que a maioria dos envolvidos nessas histórias não possui maturidade emocional para viver a situação de forma equilibrada, respondeu Fábio. A taxa de mortalidade dessas adolescentes é bem alta, muito mais significativa do que aquela proposta pelos órgãos públicos. Por que a divergência? Questionou Maurício. Algumas dessas jovens não têm acesso à informação sobre programas públicos ou de iniciativa particular, como as ONGs, que auxiliam o pré-natal, o parto, e acompanham por algum tempo a nova família. Sem conhecimento ou ajuda para superar uma situação tão delicada, acabam recorrendo ao aborto por meio de parteiras ou curiosas, pessoas sem noção moral da gravidade de seu ato ou mesmo médicos formados, juramentados, que fazem da medicina um comércio vergonhoso, comentou Fábio. Isso é muito triste realmente. Mas há leis civis no Brasil que punem a mãe e o agente do aborto, não é? Perguntou Maurício. No Brasil o aborto é considerado crime contra a vida, e em apenas 2 casos é legalmente aceito, quando a vida da mãe corre risco e em caso de estupro, respondi. Em O Livro dos Espíritos, na questão 359, Kardec questiona os espíritos superiores sobre esse assunto, perguntando o que se deve fazer no caso em que a vida da gestante corre perigo, e recebe a seguinte resposta: é preferível que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe, comentou Fábio. Mas, quanto à autorização para o aborto do feto originado de um estupro, entendo que não há aquiescência, afirmou Maurício. Pelo contrário, na questão de número 358, Kardec formula a pergunta: o aborto provocado é crime, em qualquer período da gestação, e recebe a seguinte resposta: há crime sempre que se transgride a lei de Deus. A mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime se tirar a vida do nascituro,
porque isso impede um espírito de passar pelas provas mediante o uso do corpo que se estava formando e ao qual ele estava ligado desde o primeiro instante da concepção, expliquei ao comentário do amigo. Quando se cogita sobre abortar um feto concebido em um estupro, a sociedade avalia o estado emocional da mulher que sofreu a violência, sem levar em consideração o direito à vida do reencarnante, disse Fábio. Isso é até compreensível se analisarmos o horror sofrido, a violação dos direitos básicos de permitir ou não um contato mais íntimo, sem contar que a violência sexual marca profundamente a psique humana. Isso acontece por conta da natureza animal do ser humano que sobrepuja sua racionalidade. À medida que o ser encarnado recebe educação e participa desse processo de maneira ativa, as necessidades físicas perdem a importância. Nesse momento surge um novo ser, dedicado à sua formação intelectual e ética, que tem mais condições de avaliar comportamentos e sentimentos e, por consequência, fazer escolhas mais saudáveis, comentei, dando minha opinião a respeito do assunto. Isso mesmo, Vinícius. Dessa forma, são sempre os valores integrais da vida que terão importância. Um espírito melhor, gerando um filho originado na violência, terá melhores condições de avaliar os próprios sentimentos e sublimar as dores decorrentes dos momentos da violência, e optará por permitir a vida, falou Fábio. Acompanhamos há pouco uma moça admirável que engravidou dessa forma doentia. Descobrindo que estava gerando uma criança, optou por recebê-la em seus braços com muito amor. Numa das consultas de pré-natal foi informada pelo médico de que gerava 2 fetos. Sua alegria genuína nos emocionou sobremaneira. Levou a termo a gravidez e nasceram 2 meninos perfeitos e saudáveis. Por fim, o médico que a acompanhou no período gestacional apaixonou-se pela admirável criatura e a pediu em casamento, aceitando com amor a paternidade pelo coração, contou Fábio. Basta que tenhamos fé em nossa capacidade de superar adversidades e acreditar que somente vivenciamos o que estamos preparados para superar. Se assim o fizermos, teremos a crença de que tudo responde a um único e admirável processo divino de evolução, falei emocionado. Você preza muito o processo de educação pessoal e coletivo, não é? Questionou Fábio, dirigindo-se a Vinícius. Acredito que apenas adquirindo conhecimentos intelectuais que nos levam à reflexão do nosso mundo interior e daquele que nos acolhe é que poderemos nos tornar seres éticos a caminho da moralidade, respondi animado. O educador de almas, foi assim que o chamaram em sua última encarnação, disse Fábio. Ah, meu amigo, quem me dera merecer tão digno título. Sou apenas um espírito com boa vontade no processo de educação, avisei sorrindo. Mas voltando ao assunto do aborto decorrente de uma gravidez originada no estupro. E se a gestante optar por essa solução, haverá atenuantes? Inquiriu Maurício. Voltamos ao conceito da relatividade, pois a responsabilidade está assentada no conhecimento que possuímos do assunto. Quanto mais ignorante o espírito for com relação ao assunto, maior a atenuante, o que não vai eximi-lo, no futuro, de participar de um projeto que o leve à recuperação desse momento doentio. Lembremos que o maior exercício que fazemos em nossa vida é o uso consciente do livre-arbítrio, explicou Inek. Fábio ficou em silêncio por alguns momentos, depois nos informou: Cipriano aguarda a nossa presença na entrada da colônia Caos Profundo. Precisamos partir imediatamente, antevejo uma oportunidade de trabalho na seara bendita do Pai. Em poucos instantes já podíamos divisar a silhueta de nosso recepcionista, Cipriano. Ele nos aguardava ansiosamente. Assim que nos aproximamos, ele nos olhou com desdém e disse: Um pouco mais e perderiam a oportunidade única de conhecer um soldado de nossa causa pronto para voltar ao mundo dos encarnados. Agradecemos a paciência em esperar a nossa chegada, respondi de olhos baixos. Ele olhou-me com um meio sorriso assustador e falou entre dentes: Vamos ver se continuará a me agradecer depois de nossa excursão. Caminhamos pelas mesmas ruas que nos acolheram das outras vezes e observamos as mesmas atitudes afrontosas dos moradores daquela cidade abençoada. Entramos no edifício que abrigava a instituição denominada Origem de Fogo.
Cipriano nos conduziu ao andar mais alto daquele prédio. Era um apartamento privativo, semelhante aos mais luxuosos dos grandes hotéis do plano material. O que mais nos chamou a atenção foi o requinte dos detalhes, as cores eram suaves e cópias de objetos de arte enfeitavam o local. Olhei para Cipriano de forma interrogativa e ele respondeu-me com sarcasmo. Por sermos criaturas sombrias não somos desprovidos de conhecimento ou bom gosto. Nosso tutelado está sendo preparado para viver entre os mais afortunados do planeta. Será um homem rico e poderoso. Aqui reproduzimos os ambientes que deverá frequentar com naturalidade. E qual é o planejamento reencarnatório desse irmão? Questionei. Vejam, ele está chegando. Levantei os olhos e, admirado, vi um jovem. Tinha brilhantes olhos azuis, cabelos claros e lisos, rosto de beleza harmônica e ao mesmo tempo serena e belicosa. Possuía um carisma inconfundível, típico daqueles que se tornam condutores de massa. O rapaz olhou-me com cinismo e disse: acredito ter alcançado o propósito desejado pela expressão de seu rosto. Sua voz era profunda e percebi que propositalmente rouca, dando ao conjunto de informações desejadas uma aparência atraente e sedutora. Quanto ao planejamento encarnatório proposto por nossa comunidade, ele terá o objetivo de arregimentar grande número de jovens, que vão idolatrá-lo. Será modelo de comportamento e aparência. Desde o início, mais precisamente na adolescência, vai surgir como um astro da música popular mundial. Inicialmente, demonstrará ser o modelo de jovem aprovado pelos pais, porém, com o tempo e sem pressa, vai exteriorizar hábitos compatíveis com nossos propósitos, avisou Cipriano. Por que tem a juventude como alvo deste projeto? Inquiriu Inek. Ora, pensei que fosse mais inteligente. Não é nessa época que a personalidade do espírito começa a aflorar. Que período seria mais fértil para influenciar esses espíritos? E, se assim o fizermos, teremos uma geração conduzida para a vida adulta da forma que precisamos para atingir nosso objetivo. Além do mais, quanto mais cedo os influenciarmos, menos trabalho vão nos dar, falou Cipriano. Qual a razão da aparência física escolhida para esse jovem? Perguntou Inek. Aparência andrógina? Não receiem verbalizar o que pensam. Isso será o início da ambiguidade que pretendemos iniciar entre os jovens. Essa aparência transita entre o feminino e o masculino, e será manifestada também na sexualidade. O comportamento dos jovens vai se modificar e serão moda os relacionamentos intersexuais de várias modalidades, explicou Cipriano nos olhando com atenção e tentando reconhecer nossa reação a respeito das informações recebidas. E qual o objetivo principal desse projeto? Perguntei. Segundo a sua classe, o casamento é uma das maiores conquistas da humanidade rumo à moralidade que propõe como perfeição. Ao passo que uma sociedade que elege relacionamentos indistintos entre os sexos pressupõe a queda dessa efêmera conquista. Afinal, será atraente e mais prazeroso um jovem que possui alternativas sem preconceito. A fidelidade a uma escolha sexual atrapalha nossos objetivos, pois de uma maneira ou outra acaba se formando uma família, falou Cipriano. Olhei para o espírito, que se transvestia para esse propósito desequilibrado, e perguntei: e você, como se sente executando essa tarefa? Apenas pago dívidas com esta comunidade, afinal, nunca fui tão valorizado como agora. Terei a encarnação que todos sonham, respondeu indiferente ao meu questionamento. Houve outras encarnações em que vivenciou essas manifestações? Perguntei. Lógico, como vocês, aqui aprendemos e lá treinamos. E a cada experiência volto mais capacitado e com meu currículo enriquecido, porém, essa encarnação próxima será o ápice de um período de muita dedicação. Anseio por vivenciar esses momentos e esses prazeres prometidos, falou o jovem. Então o seu propósito é pessoal e não de fidelidade a uma causa comum? Questionei. Fidelidade? A fidelidade acontece à medida que somos beneficiados por ela. Nosso anseio maior é continuar vivendo da maneira que desejamos, e isso nos torna parceiros. O que quer dizer isso? Que o que realmente importa é estarmos felizes com nossas perspectivas.
Uma encarnação de prazeres e facilidades é o objetivo da maioria de nós. Se isso servir para mantermos tudo da maneira como está, alcançaremos a perfeição, respondeu com exasperação. Você será um condutor de massas. Em qual campo atuará? Questionou Maurício. No campo da música, seguido por milhões de jovens ansiosos em aproveitar ao máximo os prazeres que a vida pode oferecer, mas isso abrirá outras portas como o cinema, a televisão, o teatro, etc. Pretendo aproveitar todas as oportunidades que surgirem. A falta de compromisso com a falsa moral, pregada por vocês, será a bandeira a ser carregada nessa experiência. Serei rico, bonito e invejado, falou o equivocado amigo. Você também conhece os desígnios de Deus, sabemos que recebem amplas informações sobre o assunto, como também deve conhecer a lei amorosa de ação e reação, que o conduz de maneira inequívoca à necessidade de perceber o mal que se faz. Você não teme o sofrimento que suas atitudes podem causar a você mesmo? Questionei o espírito. Temer? Não, estamos aqui justamente para impedir esse momento, não só para mim como para todos os que estão satisfeitos com nossa maneira de viver. Se vocês aspiram a um mundo perfeito, façam isso, mas não queiram nos obrigar a aceitar suas escolhas como se fossem nossas, respondeu com cinismo. Você sabe sobre o processo constante de evolução de nosso globo. Chegará um dia que por aqui não mais haverá lugar para a irreverência e o descaso uns com os outros. Nesse momento, deverão partir e habitar mundos menos desenvolvidos intelectual e moralmente, informei. Lutaremos para que a debandada seja do seu povo e não do nosso. Se alguém deverá partir será o perdedor, e nós não perderemos. Nossa conversa acaba aqui. Estou perdendo precioso tempo de estudo apenas para satisfazer sua curiosidade, completou com irreverência estudada, voltando-nos as costas. Por favor, só mais uma pergunta, pedi com mansidão. Ele voltou, olhou-me com disfarçatez e disse. Está bem, só mais uma pergunta. Você tem recordações de seus amores? Questionei ao jovem. Amores? A quem você se refere? Perguntou demonstrando certo espanto. Aos que oram e intercedem por sua iluminação. Aqueles que apesar de sua recusa ainda o amam e esperam o seu retorno. Feliz, percebi um brilho confuso em seu olhar e continuei, ela já está encarnada e o espera pacientemente, será uma luz em sua vida e surgirá no momento em que mais precisar. Guarde no fundo de seu coração essa informação amorosa, pois será esperança quando não mais enxergar o brilho do alvorecer. Cale-se. Não foi para isso que os trouxe à minha cidade. Estão satisfeitos com a visita e a entrevista, então levem ao seu mundo o nosso recado e retirem-se de meu reino, esbravejou Cipriano, ameaçando-nos com a presença de espíritos belicosos e de semblante violento. Agradecemos a oportunidade e nos retiramos da triste cidade que construía e comandava. Ao sairmos pelo estranho portal, voltamos para observar a nuvem energética que se aproximava da cidade, conduzida por estranhas entidades que flutuavam acima da concentração maligna. Deslocamo-nos para um lugar acima do estranho grupo e ficamos observando. No interior da densa nuvem escura, identificamos diversas formas pensamentos, todas originadas do desequilíbrio moral dos habitantes do globo. Ora eram pensamentos vingativos e de ódio, ora a manifestação desvairada de prazeres mundanos, que se somavam e produziam o fenômeno energético, aproveitado por aqueles que se afinizam com esse sentir. INEC nos convocou amorosamente a participar da reciclagem desses fluidos deletérios. Por meio de nossos mais nobres sentimentos de amor, perdão e serenidade, direcionamos nossos pensamentos para o estranho grupo. Encantado, observei que mais trabalhadores do Senhor se juntavam ao nosso propósito e em instantes toda a dor manifestada pela irracionalidade transformava-se em luz bendita de redenção, que se expandia em todas as direções, ganhando força e luminescência indescritíveis. Houve uma explosão energética que varreu a escuridão das mentes já em conflito. Ao mesmo tempo, inúmeros socorristas estendiam as mãos e voltavam às suas casas de bênçãos com preciosas oportunidades de refazimento. Emocionados, elevamos nossa mente à presença amorosa do Pai e agradecemos o momento de redenção. Capítulo 23.
Bênção divina. 410. Dá-se também que, durante o sono, ou quando nos achamos ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que fazemos para retê-las. Donde vêm essas ideias? Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são, frequentemente, conselhos que outros espíritos dão. 410a. De que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, por esquecê-los, não os podemos aproveitar? Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça, quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Retornamos à casa que nos recebia na cidade do Rio de Janeiro. Ao amanhecer, Fábio veio nos pedir auxílio, pois recebera a informação de que Cipriano se movimentava com o objetivo de promover, de alguma maneira, processo abortivo em Rachel. Lá, identificamos imediatamente grande número de espíritos que se movimentavam ao seu redor. Cipriano estava na entrada da pequena casa. Sua postura era de defesa e notamos que seus olhos estavam avermelhados, flamejando, denunciando a raiva que sentia pelas últimas medidas de defesa que havíamos tomado. Hoje estamos preparados para causar os danos necessários para que nossa causa seja beneficiada. Aviso-lhes, não interfiram em nosso trabalho, caso contrário, terão consequências imediatas e irreversíveis para todos. Não tememos suas ameaças, sabemos que é dado viver a cada um conforme seu merecimento, mas também acreditamos no auxílio divino para os que desejam a renovação da vida. E o direito sagrado de todos ao recomeço e à reparação dos enganos passados é bênção divina em nossa vida. Estamos aqui em nome do Pai para auxiliar a todos os necessitados, incluindo o amigo Cipriano, avisou Inek. Eu, necessitado? Cipriano explodiu numa gargalhada assustadora. Fez um sinal aos companheiros, que logo se mobilizaram, produzindo estranho fenômeno energético, formado por imagens soltas num painel que movimentava com grande velocidade. Rachel, desdobrada pelo sono, passou a receber informações de um passado doentio. Via-se cercada por homens que abusavam sexualmente dela. Machucada e sofrida, colocava a mão no ventre e via um monstro crescendo. Em seguida, via-se envolvida por 1000 braços que a apertavam dolorosamente. Olhava à sua volta e via crianças, ainda bebês, que a torturavam, penetrando violentamente em seu frágil corpo e ocupando seu ventre, que era rasgado por dentes e unhas afiados. As imagens foram se reproduzindo e, acuada pelo medo, a menina descontrolou-se. Levantando sonambulamente de sua cama, dirigiu-se à cozinha, pegou uma faca afiada e posicionou-a contra o ventre. Rogério recebeu instruções de Inek para que voltasse ao corpo material e socorresse a irmã. O rapaz levantou-se rapidamente da cama e correu para a cozinha. Acendendo a luz, percebeu o envolvimento de Rachel pelos espíritos malfeitores. Assustado, gritou o nome da menina. Rachel, acorde, acorde. Rachel, assustada, abriu os olhos e, percebendo o ato que iria cometer, jogou a faca longe e desmaiou nos braços do irmão. Os espíritos que a assediavam se voltaram contra o rapaz e matreiros tentavam invadir seu campo vibratório. Inês acordou com os gritos do filho e, também assustada, correu para a cozinha. Ao entrar no aposento, ainda em desdobramento parcial pelo sono, percebeu a presença daquelas criaturas. Seu amor de mãe a fortaleceu e, com a voz firme e a postura daquela que amorosa defende os filhos, olhou para os espíritos em estado de demência e falou: Esta casa é minha, aqui recebo quem eu quiser, e vocês não são bem-vindos. Quero que saiam e deixem meus filhos em paz. Com mais firmeza ordenou: saiam. Agora. Os espíritos inferiores, que assediavam agressivamente os dois jovens, pararam no mesmo instante e, perturbados diante da postura firme da mãe que defendia os filhos, afastaram-se intimidados. Aproveitamos o bendito momento e passamos a atender os que foram tocados pelo excelente sentimento materno.
Aos poucos, a casa voltou a ter um clima vibracional de melhor qualidade. Rogério e Inês, preocupados com Rachel, que demonstrava sério desequilíbrio emocional, resolveram levá-la até a maternidade, onde poderia ser observada por um médico. Caio, que dormia profundamente, liberto da densidade do corpo físico, escutou os gritos da menina e desarvorado correu em seu auxílio. À sua espera estava Cipriano. Então você veio salvar a menina? Perguntou em tom de galhofa. O que você quer com Rachel? Por que nos persegue dessa maneira? Questionou o rapaz. Vocês não me interessam de maneira alguma. Apenas não vou permitir que o infame fuja de mim novamente, respondeu com ira. Infame? A quem se refere? À criança? É isso? Questionou Caio. Ele mesmo, o traidor maldito que foge ao castigo. Desta vez não terei clemência, vou subjugá-lo pela eternidade. Vou lhe dar um conselho, moleque, não tente atravessar meu caminho que reduzirei sua família a pó, ameaçou o verdugo. Você me parece bastante cansado dessa postura maldosa. Vou aconselhá-lo como irmão que somos, repense seus objetivos, pois o mundo caminha, seus antigos companheiros de loucura estão caminhando, aprendendo e modificando seus valores morais. Vai chegar um dia em que estará sozinho e sem identidade, pois o que é realmente importante na vida você desprezou. Agora, peço-lhe que saia desta casa, onde não é bem-vindo por conta de seus propósitos, Caio falou com firmeza. Quem é você para impor-me condições? Inquiriu enraivecido. Apenas alguém que já descobriu que não precisa temer a maldade, porque ela é apenas reflexo da ignorância. Volto a pedir a você que saia desta casa. Nesse instante tornamo-nos visíveis ao querido irmão. Fábio abraçou o filho e falou amoroso. Veja, meu irmão, este é um convite de meu filho e apoiado por todos nós, mas também temos a opção de oferecer-lhe uma nova escolha de vida. Venha conosco, apenas fique alguns dias em nossa companhia, depois decida o que fará. Cipriano, dominado pelo ódio, avançou sobre nós, que apenas oramos em benefício desse bendito momento. Enfraquecido em sua vaidade e orgulho, ele retirou-se da casa, proferindo maldições e impropérios. Caio, meu filho, você está bem? Perguntou Fábio. Estou sim, meu pai. Já tivemos alguns contatos com esse espírito, mas ele não me amedronta. Apenas estou preocupado com Rachel, que parece frágil e acessível aos assédios que sofre. Ela é muito jovem, tem vivido momentos bastante intensos emocionalmente, o que acabou por deixá-la vulnerável à influência desses irmãos ignorantes, constatei penalizado. Mas acredito que conseguirá superar esses momentos dolorosos. Seu futuro será de muitas realizações e aprendizados benéficos, completou Inek. Mas, agora, você precisa voltar ao corpo físico. Logo vai amanhecer e Rogério vai entrar em contato com vocês, pedindo ajuda para a irmã. Aconselhe um atendimento fraterno, assim que seus amigos começarem a entender nossa amorosa doutrina, vão se sentir fortalecidos, e enfrentar esses momentos de provação será mais lógico, esclareceu Fábio, dirigindo-se ao filho. Obrigado a vocês pelo carinho e apoio. Ao acordar, Caio sorriu, pois conseguia lembrar-se de boa parte da conversa que tivera conosco. Animado, levantou-se, tomou um banho e foi para a cozinha preparar um café. Bom dia, mãe. Você acordou cedo hoje. Tenho plantão e uma amiga querida pediu que eu a cobrisse no segundo horário. Devo chegar a casa perto de meia-noite, avisou Ângela. Então eu levo e busco Carol na escola, está bem. E hoje à noite vou me oferecer para levar a família de Rachel ao centro espírita, teremos atendimento fraterno e acredito que isso fará bem a eles. Você tem razão, já deveríamos ter pensado nisso, mas as coisas foram se complicando com tanta rapidez que pensei apenas no socorro material para a menina, apesar de já ter sido aconselhada a tomar essa iniciativa pelo Dr. Fernando, respondeu Ângela. Bom dia, que conversa animada logo cedo. Do que vocês estão falando? Perguntou Carol. Bom dia, minha filha. Eu e seu irmão estamos pensando em um atendimento fraterno para Rachel e Inês.
Que bom, estava pensando mesmo em ir ao centro espírita hoje. Vamos todos juntos e depois podemos comer uma pizza. O que acham? Propôs Carol. Eu acho ótimo, mas não poderei ir com vocês, vou cobrir uma amiga no plantão, mas isso não quer dizer que vocês não poderão trazer uns pedaços para mim, disse Ângela sorrindo. Agora preciso ir, senão vou chegar atrasada, o trânsito até o hospital, esta hora, é terrível. Um bom dia para os meus dois amores. Caio estava saindo de casa quando o celular tocou. Bom dia, Caio. Desculpe ligar tão cedo, mas estou muito preocupado com Rachel. O que será que podemos fazer mais por ela? Será que o atendimento fraterno não ajudaria? Questionou Rogério. Bom dia. Estava pensando sobre isso, conversei com minha mãe e Carol sobre o assunto e ia ligar para você para combinarmos de ir todos ao centro espírita. Que beleza, parece que havíamos combinado tudo antes mesmo desta conversa. Que horas nos encontramos? O atendimento começa às 7h30, podemos chegar às 7, assim a Rachel poderá ser atendida logo. Combinado. Posso passar em sua casa e pegá-los, assim vamos num carro só. Ótimo, aviso Carol para ficar pronta. Até à noite. Chegando ao centro espírita, Rachel e Inês foram encaminhadas à sala de atendimento fraterno. Um senhor de aparência frágil as atendeu, solícito. Boa noite, Rachel e Inês. Meu nome é Antônio, mas todos me chamam de Toninho. Como você está, Rachel? Agora um pouco melhor, mas os últimos dias têm sido difíceis para mim e minha família. Você é irmã de Rogério? Sou sim, e esta é nossa mãe. Muito bem, sejam bem-vindas à nossa casa de oração e socorro. Obrigada, senhor, responderam Inês e Rachel. Você falou sobre dificuldades. O que a incomoda mais? Sinto como se estivesse sempre com a cabeça pesada, não consigo pensar direito, vejo vultos, sinto cheiros horríveis e um enjoo que não para. O médico já me deu remédios, eu tomo e não resolve, contou Rachel. Outro dia foi uma confusão lá em casa, acordei com gritos e quando cheguei à cozinha havia um espírito muito feio que tentava ferir meus filhos. Eu nunca fui de ver espíritos, mas agora, completou Inês. E o que a senhora fez quando teve essa visão? Inquiriu o atendente. Mandei que ele parasse e fosse embora de minha casa, pois não ia deixar que fizesse mal aos meus filhos. Ele ficou meio assustado e sumiu, respondeu Inês. O amor maternal é um remédio poderoso, dona Inês, e se fosse seguido de uma prece fervorosa em benefício do irmão equivocado teria o efeito benéfico de modificar o caminho espinhoso que o infeliz elegeu para si mesmo, esclareceu o atendente. Orar por ele? Eu não pensei nisso, replicou Inês. A maneira mais eficaz de nos livrarmos do mal é por meio da excelente prática do perdão. Quando perdoamos, mudamos a nossa visão da dor e do mundo, passamos a exercitar virtudes misericordiosas, que estão latentes em nosso espírito. Dessa maneira, passamos a nos movimentar em outra faixa vibratória. Os infelizes que porventura insistirem em permanecer no mesmo ambiente negativo não poderão mais nos enxergar, explicou Toninho. Não entendi o que o senhor disse, informou Inês. É como a sintonia das faixas de um rádio. Para escutar determinada estação temos de estar sintonizados nessa faixa, e todos os que estiverem próximos vão ouvir as mesmas músicas, se mudarmos de faixa escutaremos outras comunicações. Quando melhoramos a qualidade de nossos pensamentos, mudamos de faixa vibratória, então esses irmãos mais ignorantes perdem o acesso à nossa mente. Isso prova que somente a nossa concordância oferece ao invasor os meios de invadir nosso campo vibratório, esclareceu Toninho. Que interessante! Conforme o Senhor nos explicou, fica mais fácil entender e resistir a essas invasões. Exclamou Inês admirada. Por que vocês não se integram a grupos de estudo da casa? Você poderá frequentar a mocidade espírita, Rachel. Mas estou grávida, objetou a menina. Que maravilha de oportunidade terá essa criança de se desenvolver dentro de uma casa espírita. E quanto bem fará a menina mudar o seu pensamento em relação ao mundo que nos abriga, completou Toninho.
O Senhor está nos dizendo que, quanto mais soubermos sobre a doutrina espírita, melhores condições de vida teremos. Questionou Inês. Se considerarmos que a maior chaga da humanidade é a ignorância, com certeza a consequência da educação sobre o globo será aliviar as dores e os sofrimentos, tanto dos encarnados como dos desencarnados, pois onde estamos eles também estarão, dependendo sempre da afinidade moral entre os companheiros, contemporizou Toninho com um sorriso nos lábios. O Senhor faz parecer tão fácil, exclamou Rachel. Difícil não é, afinal, somos dotados de inteligência, que precisa apenas ser educada para que nos manifestemos com mais equilíbrio, redarguiu o atendente. E a oração pelo jeito é um santo remédio, comentou Inês. Santo não, mas eficaz, com certeza, anuiu Toninho. Viemos aqui falar dos espíritos que nos perseguem. Começou Inês. E acabamos falando em melhorar a qualidade de pensamento, auxiliar esses irmãos doentes e sermos mais livres. Não é uma maravilha de vida? Toninho questionou alegremente. Acho que é, tudo ainda é muito novo para nós. Rogério frequenta o centro espírita há muitos anos, mas, de hoje em diante eu as convido a buscar conforto nas palavras de Jesus, o verdadeiro conforto, aquele que se origina em nossa mudança de atitude diante da vida, sendo mais mansos e pacíficos. Se for do gosto das meninas, podemos nos juntar a um grupo que começa neste instante o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 24. Sempre aprendendo. 411. Nos momentos em que se encontra desprendido da matéria e age como espírito, conhece este a época de sua morte. Muitas vezes a pressente, outras vezes tem dela uma consciência muito nítida. E é isto que, no estado de vigília, lhe dá a sua intuição. Eis porque certas pessoas às vezes prevêem a morte com grande exatidão. Após o término do estudo do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, Inês, Rachel, Rogério, Carol e Caio foram a uma pizzaria. Descontraídos, alimentaram-se e conversaram alegremente sobre os fatos acontecidos naquela noite. O Senhor, Toninho, nos disse que precisamos ter sempre pensamentos positivos e bondosos, que essa é a verdadeira oração. Acabamos por ofertar ao Pai a nossa boa vontade e nosso esforço, para que sejamos pessoas melhores, falou Inês. É isso mesmo, Dona Inês. Se continuarmos a responder aos nossos oponentes da mesma forma, estejam eles por aqui ou por lá, no mundo dos espíritos, qual será a diferença entre eles e nós e qual será nosso direito a ter uma assistência mais caridosa? Questionou Caio. Vocês falam dessas coisas com tanta facilidade. Para mim é muito difícil entender essa necessidade de ser bondosa custe o que custar, respondeu Rachel. Dê um exemplo, Rachel, pediu Rogério. Aquele espírito que me obrigava a ferir o meu nenê. Como posso rezar por ele, se cada vez que penso no assunto sinto raiva? O perdão puro e simples, como exemplificou Jesus, ainda não pode ser entendido por nós, que somos mais instinto que razão, mas isso não deve nos impedir de perceber a ignorância daquele que ainda se alegra com o sofrimento dos outros. O ato de orar ocupa nossa mente e nos ajuda a não alimentar a raiva e o ódio. Pelo menos para mim é assim que funciona, comentou Caio. Mesmo que minha oração não seja totalmente sincera, ela ainda é boa? Questionou Rachel. Com certeza. Pense, o que é melhor, um pensamento desejando o mal ou um esforço pessoal para que isso não aconteça? Completou Carol. Rogério olhou para a moça encantado. Ela, sentindo o carinho, virou-se para ele, sorriu e estendeu a mão. Rogério a pegou com carinho e disse emocionado. Vocês conhecem minha namorada? Alegres, todos aplaudiram a cena. Lágrimas de alegria escorreram pelos olhos expressivos da jovem, que, emocionada, ensaiou uma breve prece de agradecimento. Rogério deixou os irmãos em casa, despedindo-se carinhosamente de Carol e prometendo telefonar no dia seguinte. Acompanhamos a família de Rachel de volta ao lar. Logo à entrada da casa, Cipriano nos esperava. De imediato, notamos que estava irritado e ansioso. Esperamos a família entrar e nos aproximamos do infeliz companheiro.
O que o aflige dessa maneira? Questionei. Vocês estão agravando as dores de todos. Eu os avisei de que nada vai nos impedir de realizar os planos feitos. Estão procurando encrenca e vão encontrar. Eu os espero ao amanhecer na entrada de nossa cidade, tenho uma surpresa os aguardando. Saiu caminhando vagarosamente em direção às trevas, que elegera como companheira fiel. Voltamos à casa espírita e ao posto de socorro do mundo invisível que nos acolhia. Dirigimo-nos para uma pequena e agradável sala de descanso. Sentia-me ansioso e resolvi visitar a torre de observação ao lado do posto de socorro. A vista da cidade do Rio de Janeiro era belíssima. Ao fundo víamos a imagem do Cristo Redentor, iluminada por uma luz difusa. Admirado, percebi que havia grande movimentação de nosso plano à sua volta. Fábio veio até mim e, alegre, ofereceu-me a oportunidade de observar de perto o que acabava de intuir. Deslocamo-nos para um monumento gigantesco e belo. Percebi ser um portal de entrada para a cidade espiritual daquela região. A movimentação de trabalhadores de nosso plano era intensa, a violência que havia tomado conta da população daquela cidade era motivo de preocupação nas esferas superiores e a ação contrária se tornava efetiva diante do socorro necessário. Fábio cumprimentou a admirável entidade que comandava um grande grupo de socorristas. Querido amigo, que alegria vê-lo por aqui, no trabalho redentor, ao lado de nosso querido mestre. Que saudades sentido amigo! Como estão nossos companheiros? Graças ao Pai, em franco processo de aprendizado. Desculpe, Vinícius, este é Amadeu, amigo de longa data, companheiro de reajustes e alegrias inenarráveis nessa vida de aprendizado constante, falou Fábio. É um prazer conhecê-lo, sabemos do trabalho que está realizando com a literatura de informação aos nossos amigos encarnados. Gostaria de agradecer por essa iniciativa, essas informações do trabalho sério, da necessidade de ação de todos, acabam nos auxiliando no processo de socorro que empreendemos ao lado dos mais ignorantes, disse Amadeu. Obrigado pelo carinho e incentivo, espero realmente estar cooperando com as lides socorristas. Uma curiosidade, esse portal para a bendita cidade espiritual nosso lar é recente. Perguntei ao amigo Amadeu. Não, existe antes da construção do monumento, teve origem na época em que apenas os aborígenes habitavam esta terra, porém, após a edificação do grande Cristo, as vibrações amorosas que são direcionadas ao local, às vezes por meio de um simples olhar, foi dando qualidades especiais ao ambiente. E, como nada se perde no mundo de Deus, amigos mais sábios perceberam que precisávamos aproveitar esse fenômeno. Assim foi projetado o posto de socorro, depois, o hospital, que surgiu pela necessidade urgente de atender quantidade cada vez maior de socorridos. Por conta do grande número de trabalhadores, percebemos a necessidade de edificarmos um polo de moradias, então o portal foi ampliado de acordo com as necessidades que surgiram, explicou. Vejo que existem alguns edifícios públicos neste perímetro, comentei com curiosidade. A grande movimentação de espíritos nesta área originou a necessidade de maior organização, então temos algumas coordenadorias que nos auxiliam nesse aspecto, mas que estão vinculadas às normas estabelecidas pela Governadoria Geral, falou Fábio. Muito interessante, as necessidades acabam por criar maneiras novas de organização. Isso é produtivo para todos, pois as oportunidades de trabalho e aprendizado acabam se multiplicando diante das necessidades. Até amanhecer ainda temos algumas horas, você gostaria de conhecer as dependências? Inquiriu Fábio. Seria um prazer enorme ver a dedicação dessas equipes socorristas que vejo, será de grande valia para a educação deste pretenso socorrista, falei sorrindo, e continuei. A colônia Nosso Lar está bem próxima à atmosfera terrestre. Noto que existe uma semelhança na densidade energética, concluí. Conforme nos deslocamos para o centro percebemos que esse clima energético sofre modificações, porém, nos pontos de entrada mais próximos às regiões sombrias, realmente, sentimos uma resistência fluídica à nossa movimentação, que acaba produzindo nos trabalhadores uma sensação de cansaço físico.
Por tudo isso, os postos de socorro, que servem de chegada aos irmãos socorridos e que estão espalhados por toda a cidade, contam com áreas de descanso, local onde nos esforçamos para manter uma qualidade de fluidos regenerados e relaxantes, contou Fábio. Esses pontos que o amigo citou como de entrada para os irmãos socorridos convergem todos para um único local? Questionei. Temos as câmaras retificadoras, os leitos de recuperação, etc. Após a triagem inicial, esses doentes, ainda sofredores pela influência da matéria, são encaminhados ao lugar necessário ao seu refazimento. Podemos comparar esses postos de socorro à emergência dos hospitais terrenos, explicou Fábio. E continuou: veja, um aerobus está chegando ao nosso posto, vamos acompanhar e auxiliar na recepção aos recém-chegados. Aproximamo-nos do veículo. Percebi que havia 12 espíritos em estado lastimável dentro da condução, dementados, choravam e gritavam alucinadamente. Olhei para Fábio e perguntei: poderia explicar-me esse socorro? Com prazer. As regiões sombrias são bastante densas, a sua existência remonta à época de povoamento do local pelos portugueses. Os espíritos que vieram desbravar a região eram comprometidos com as leis divinas e, aportados na nova terra, longe dos controles exercidos pelas leis sociais, acabaram agravando seus débitos perante o Pai. Ao desencarnarem, rejeitaram o socorro e foram se agrupando em cidades umbralinas de baixo padrão fluídico e moral. Assim o amigo pode deduzir o restante da história utilizando o conhecimento das leis de afinidade e sintonia, comentou Fábio. Isso explica o alto índice de criminalidade na região. E o que está sendo feito para minorar essa chaga? Perguntei compadecido pelo sofrimento que via estampado nas feições dos socorridos. A limitação desses irmãos, tanto motora como emocional e psíquica, acaba alimentando algumas comunidades que se valem desses descontroles. Muitos dos irmãos socorridos, como esses que chegaram, são usados como instrumentos nos conluios de vingança, em planos mirabolantes para atrasar a evolução planetária, etc. Para minorar essas práticas, equipes de socorristas foram treinadas e desenvolveram habilidades para anular os processos hipnóticos de controle da mente dessas criaturas, que se sentem devedoras perante a vida e, não raras vezes, merecedoras de terríveis castigos. Por tudo isso não se opõe aos assédios mentais que acabam escravizando-os, esclareceu Fábio. Essas equipes que você mencionou trabalham de que maneira? Existe alguma prática socorrista diferente da habitual? Não, nada tão diferente. Eles trabalham em postos de socorro nessas comunidades sombrias e estão capacitados a reconhecer o menor sinal de arrependimento, que torne o socorro produtivo. Reconhecido esse sinal, e invisíveis aos olhos desses irmãos, pois ainda sofrem terríveis processos de isolamento mental, aproximam-se mentalmente evocando situações felizes vividas por eles. Quando as emoções são tocadas, eles procuram esse contato com mais e mais frequência, até o momento em que conseguem perceber a presença do amigo que o auxilia. Nesse momento, geralmente, suplicam por ajuda e para serem retirados das trevas que os envolvem há tanto tempo, explicou Fábio. Esses processos são demorados. Isso é relativo ao grau de ausência e controle da mente que o doente apresenta. Temos alguns socorridos que em breves contatos sentem a sua verdadeira origem, outros tantos insistem nos terríveis processos obsessivos, alguns por se sentirem merecedores do sofrimento, outros por gostarem do que estão vivenciando, afirmou Fábio. Gostam do sofrimento? Como isso é possível? Questionei surpreso. Ah, meu amigo, os caminhos escolhidos por alguns nos parecem sem razão e propósito, pois nosso entendimento é diverso daquele, mas há os que sentem conforto na dor e só assim se sentem vivos, comentou Fábio. É o que chamamos de masoquismo, concluí. Exatamente, esse é um termo que foi usado pelo escritor austríaco Leopold von Sacher-Masoch, e define o estado patológico de uma pessoa que sente prazer por meio da dor física ou moral, ou apenas por imaginar que a sente. O masoquismo está associado aos desequilíbrios no desejo sexual e por esse motivo faz parte das características parafílicas. Esse desejo de sentir dor também está relacionado à necessidade da autopunição, não é? Perguntei ao amigo. Está sim.
A psicologia moderna não leva em conta a existência das múltiplas encarnações. Dessa maneira, esses desvios comportamentais acabam recebendo diagnósticos imperfeitos, pois muitos consideram apenas a vivência desta encarnação, procuram traumas sofridos na infância e na adolescência para explicar os desequilíbrios. Ou, quando a causa não é encontrada nesse período, recorrem ao diagnóstico da psicopatia, falou Fábio. A psicopatia é derivada da sociopatia, não é? E também é considerada pela classe médica competente como um transtorno de personalidade que tem várias graduações para definir a gravidade da doença, refleti, lembrando-me de uma palestra da qual participara, já como espírito desencarnado. O nome científico para essa doença é transtorno de personalidade antissocial. O que caracteriza uma psicopatia é desvio de caráter, ausência de sentimentos genuínos, frieza, insensibilidade aos sentimentos alheios, manipulação, egocentrismo, falta de remorso e culpa por atos cruéis cometidos e inflexibilidade com castigos e punições, revelou Fábio. Confesso não conseguir entender essa reação a fatos, muitas vezes, de crueldade extrema, comentei. Os sentimentos estão ligados ao nosso aprendizado e também à saúde de nosso equipamento físico, nesse caso o cérebro. Se há danos cerebrais, as informações recebidas acabam perdendo algumas características necessárias para ativar a parte que controla as emoções. Isso não quer dizer que ele não tenha a capacidade intelectual de saber o que é certo ou errado, mas não tem a capacidade emocional de sentir o erro, contemporizou Fábio. Na psicologia terrena há algumas características necessárias para se chegar ao diagnóstico de psicopatia. Inquiri. Assim, doenças mentais, danos neurológicos e abusos infantis estão presentes na formação de um psicopata, mas alguns estudiosos do assunto estão pesquisando o fato de substâncias alucinógenas associadas a um desses itens poderem desencadear surtos psicóticos. O Dr. Jonathan Pincus, chefe da neurologia do Hospital de Veteranos de Washington e professor da Escola de Medicina da Universidade de Georgetown, consultor do governo americano para avaliar crimes hediondos, como aqueles praticados por assassinos em série, relata um caso bastante interessante. Russell Weston, que assassinou 2 guardas dentro do Capitólio dos Estados Unidos, o prédio do Congresso americano, relata que o rapaz não tinha danos neurológicos e também que, por meio de pesquisas exaustivas, tinha chegado à conclusão de que ele não havia sofrido abuso na infância, porém tinha apresentado um quadro preocupante de alucinação e relatava que ouvia vozes, o que motivou uma internação em uma casa de saúde mental no estado de Montana, informou Fábio. Percebo que os diagnósticos acabam ficando limitados, pois, se as razões não são encontradas na encarnação presente, devemos considerar causas pretéritas. Aliás, todo dano encontrado em nosso corpo material teve origem em atos falhos contra a nossa origem divina, refleti. São as chamadas marcas ou manchas perispirituais. Todo desequilíbrio contra nós mesmos ou contra nosso próximo acaba provocando graves desequilíbrios energéticos, que se manifestam em forma de fragilidades orgânicas. Ao deixarmos a matéria, caso não tenha havido conscientização e reparação do erro cometido, nosso perispírito fica marcado de maneira indelével. Quando nos damos conta dos descréditos e resolvemos passar para um processo de reeducação do espírito, essas marcas acabam se refletindo na nova matéria em forma de doenças. Assim, quem comete suicídio, lesa o órgão ou órgãos atingidos, ou, no caso de quem usa de forma equivocada a inteligência, se manifestaram desarranjos cerebrais etc. completou Fábio. E nosso livre-arbítrio nos proporciona a oportunidade de escolher como vamos nos manifestar nessa nova existência, lutando equilibradamente contra as nossas limitações, ficando revoltado pelas dificuldades ou ainda lamentoso e sem ânimo para a luta edificante, concluí. O presidente da Casa Espírita que nos acolhe nos pede auxílio neste momento, informou Fábio, após alguns momentos de silêncio. Dirigimo-nos à casa do querido amigo de lides espíritas. Ele estava sentado na sala com o excelente livro da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Portador da dupla vista, logo nos identificou. Boa noite, amigos. Obrigado por atenderem ao meu chamado. Boa noite.
O que o incomoda, amigo? Sinto que está bastante emocionado, redarguiu Fábio. Você está certo em suas deduções, acabo de lembrar-me que em breve devo deixar a vida como encarnado. O dia se aproxima, mas ainda me preocupo com nossa casa. Será que terão forças para manter funcionando o socorro edificado em trabalho constante? Sinto que vou partir e não consegui delegar responsabilidades para que tudo continue da maneira correta. E qual é a maneira correta, meu amigo? Lembre-se de que, quando o coordenador de trabalhos anterior se foi, deixou em seu lugar um jovem com ideias renovadoras para dar continuidade aos trabalhos da casa. Se avaliarmos o que aconteceu depois, devemos concluir que foi bastante produtivo, não é? Ele era meu pai e várias vezes se mostrou inseguro com as minhas atitudes e pensamentos. E o que está acontecendo agora com você? O querido amigo levantou os olhos e sorrindo disse: Tal pai, tal filho. Espero também que seja assim para tal amigo. Obrigado por seu auxílio. Estou melhor, desculpem atrapalhá-los, sei que possuem diversos outros trabalhos à sua espera. Alegre, sorriu e concluiu: Agora podem ir, vou dormir um pouco, enquanto ainda posso. Depois que partir quero aproveitar cada segundo para trabalhar. Despedimo-nos do companheiro e saímos andando pela cidade que nunca adormecia. Inek nos avisou que devemos nos juntar ao restante da equipe para participarmos das preces do alvorecer. Depois vamos ao encontro de Cipriano, avisei Fábio.